Olá, Anabel. Bem-vinda, querida. Que bom. Vou colocar aqui o nosso tema. Fátima, oi. Bem-vindas. Estou colocando o nosso tema. Quais são os resultados do que experimentamos? Olá, queridas! Vamos falar de um tema lindo hoje. Estou super emocionada, querendo muito falar sobre isso. Quais são os resultados do que experimentamos na infância? Deia, bem-vinda, vamos lá. Aguardando. Áurea, bem-vinda. Conectando. Olá! Oi, Já estamos com 9. Tudo bem, Deia? tudo bom? Tudo. Oi, gente. Todo mundo bem aí? Minha... Aí melhorou. Tá bom o áudio? Tá tudo certo? Não sei como é que estamos aí. Acho que sim. Não, Eu tá tô te dando de escutando. novo aquela... Tá dando? Tá. Deixa eu tentar aqui então. Tem alguma coisa aí, Deia? Não sei. E agora? Melhor? Parece que agora melhorou. Tá. Então eu vou ficar com o fone. Qualquer coisa, me avisa. Deixa eu ver o que melhora aqui. Acho que assim Aí, melhor. tá bem bonito. Assim fica Agora melhor, dá pra né? te ver melhor. Aham, É? aham. De Bem melhor. ladinho assim? De ladinho, assim. Ó, que Qual é o teu chique. melhor ângulo? Qual é o meu melhor ângulo, hein? Para falar Pois sobre a é, eu não infância. sei qual é o meu melhor ângulo. Dos dois lados aparece a minha nareba turra, né? Então não dá pra fugir muito disso. Essas marcas da vida da gente, né? Fazer o quê? É, fazer o quê? Mas são as nossas características que nos deixam fortes, Ah, sim, com certeza. guerreiras, né? Aham, Que bom, né? que ótimo tá aí mais uma vez para falarmos hoje desse tema tão lindo. Oi, a Romi, bem-vinda, Romi. Tamara. A Tamara é minha gente lá de Curitiba, Sirene. Conheci ela na Ai, que pandemia. bom! Olha só. Aham, É, que legal, né? a internet de vez em quando tá ficando meio fraquinha. É, Hum, então tá. tá Ajeitei bom? tudo aqui agora. Então vamos Isso. começar. Vamos lá. Quer falar um pouquinho, daí eu começo eu? Como é que estamos aí? Então, assim, ó, eu como aspirante a, a, Terapeuta? ao mundo das terapias exterior, é que não é Tá trancando. 100%. Tá trancando? E Tá agora? trancando um pouquinho. Deu? Não te escuto. E agora? Melhorou? Só escuto o teu agora. Tenta falar. Fala mais um pouquinho. Vamos ver. Então, a minha experiência com a... Tu está me ouvindo bem? Eu tô, só que a tua imagem me tranca às vezes. A internet tá meio... eu acho. Pois é. Eu tô com Como um é que tá ponto aí, novo aqui. pessoal? Inclusive, eu coloquei um ponto. Isso, gente. Falem pra gente como é que tá. Nos Adri, avisem aí. bem-vinda. Clara. Bem-vindo todos, Travando, gente. ideia. É. Marlene. Ah, a Deg tá travando, viu? Uhum. Então, assim, ó, Então, eu só vou pegar um negócio aqui que eu acho que vai melhorar. Peraí. tá. Tenta ver isso aí.
Olha, eu tô ok. Ótimo. Que bom. Uhum. Acho que a internet da Déia talvez é um pouquinho. Que bom. Queridas, que Vamos bom que ver estamos agora. aí. Vamos falar da nossa criança hoje? Vamos falar do que vivemos nessa fase tão linda, tão sensível da nossa vida e que deixou, com certeza, traços positivos e menos positivos, todos muito importantes. Então, Déia, pode falar. Eu acho que eu tô travando, né? Uhum. Travando, né? Então, eu Será vou que eu preciso desenvolvendo falar aqui, quem muito? sabe? Eu acho que vai falando. Tá, ok, Não consegui seguir o raciocínio depois. Qual coisa tu me chama? ok, tá. Então, gente, olha só. Nós hoje vamos tratar da nossa criança interior. Hoje nós vamos tratar daquele tempo tão sensível da nossa vida, desde o momento da concepção até mais ou menos 12 anos. Essa fase a gente chama a fase sagrada, porque a gente teve com certeza excelentes pais, excelentes mães. Mas na nossa condição humana, como pais e mães, a gente sempre acaba, de alguma forma, criando alguma tensão. E são exatamente sobre isso que a gente vai estar falando. Nós somos frutos de uma cultura, de uma condição cultural, religiosa, patriarcal, que traz muitas normas, muitas leis, muito tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Há um tempo atrás, as crianças eram tidas como pequenos adultos, adultos pequeninos. Então, o que, que acontecia? Eles tinham que se comportar como adultos, eles tinham que ficar quietinhos como os adultos, num lugar onde os adultos estavam, eles tinham que sentar como um adulto e ficar quietinho apenas ouvindo. Né? E isso é uma coisa que tem muito tempo. E o mais interessante desse trabalho é que tudo que a gente tem pesquisado e tem estudado, agora mesmo eu estou fazendo um curso revisando um trabalho já feito, e a gente se dá conta de que esse conhecimento, essa sabedoria, ela já é milenar. Ela já vem lá do yoga, ela já vem lá da medicina ayurvédica, quando, por exemplo, no Ayurveda, para que a mãe, para que a mulher e o homem possam pensar em ter um bebê, antes eles se preparam. Aí eles devem tomar ervas adequadas, remédios, eles devem cuidar da sua alimentação, eles devem cuidar do seu corpo físico para que o seu corpo esteja efetivamente muito vitalizado. E muito especialmente da mente, que essa pessoa esteja feliz, que esse casal esteja se amando, que tudo na vida deles esteja muito acertado, que esse desejo desse filho venha, né, com amor. E aí, quando isso acontece, então, o que gera, né? Uma criança potente, uma criança vitalizada, uma criança extremamente amada, e essa criança é muito bem-vinda na vida. Na Índia, as mães, quando elas têm filhos, elas ficam 40 dias diretamente em contato com essa criança. Não tem essa coisa de tia visitar, primo visitar, a criança ficar exposta a outras pessoas. No máximo do máximo é apenas a avó materna que fica junto um pouco com o casal, né? Mas de preferência que fique só a mãe, num período de muita calma, de muita paciência, de muita compreensão sobre tudo que ela está vivendo, a importância desse ser que chega e especialmente essa conexão de que esse ser que está chegando pode ser um ser muito sábio, que já viveu muitas vidas e que está querendo
dar a essa família o privilégio de chegar ali para potencializar o karma, o dharma dessa família, né? Deixar essa família mais evoluída, mais potente espiritualmente. Então, há toda uma energia, um cuidado especial dentro da medicina ayurvédica. É claro que isso aqui no Ocidente não se conhecia e até bem pouco tempo, né? O yoga tem 100 anos no Ocidente, né? 100 e poucos anos. Então, só que a ciência caminhou nesse sentido. E a gente tem vários cientistas especiais que pesquisaram muito sobre isso. Muitos até foram para a Índia, buscaram esse tipo de sabedoria, de conhecimento, né? E muitos buscaram dentro acho que do seu próprio processo evolutivo, né? Então, veja bem, isso é muito novo. Há 100 anos atrás, Freud se deu conta, nas suas pesquisas, que o corpo tinha a ver com a psique, né? E aí, mas ficou nisso, ok. Reicher, que foi um aluno dele, um discípulo, começou a intensificar muito mais essas pesquisas e começou a trabalhar efetivamente com os corpos das pessoas. O paciente chegava para ele e ele não ficava apenas ouvindo como Freud fazia, mas ele procurava fazer uma leitura corporal, procurava entender o que havia no corpo e colocava a pessoa em processos, em respiração, em movimentos, e esse corpo apresentava as memórias, aquilo que tinha nele, né? Então, isso é uma terapia que avançou muito e trouxe muita riqueza para nós aqui no Ocidente, né? Quer falar um pouquinho, Deia? Agora acho que eu não estou travando, daí vai dar para Isso. falar. A minha experiência com o acesso da criança interior é assim, ó, através do yoga, do Ayurveda, eu consegui várias curas na minha vida. Curas físicas, trabalhei bastante o ego e tal, mas quando em terapia com a Sirene e nas jornadas lá no mosteiro de autoconhecimento e gerenciamento de estresse, sempre que nos era pedido para acessar a criança interior, eu acessava e eu sempre brinquei muito com ela, sabe? E assim, consegui curas muito, muito especiais com essa minha criança. E não é assim, ó, acessei e curei, pronto. Não. A gente sempre tem que trazer ela de volta e sempre tem coisas para serem revistas e tal. Na nossa formação, ano passado, agora em agosto, está fazendo 1 ano, que a Sirene nos fez chamar a criança de uma forma que para mim foi extremamente dolorosa, muito dolorosa. E aí eu percebi assim, ó, que não é privilégio meu, privilégio que eu digo um privilégio ruim ter traumas de infância, toda a nossa turma deu relatos fortíssimos a respeito disso, mas eu percebi a responsabilidade que a gente tem como pai e mãe dos filhos que a gente gera para o mundo e para nós mesmos. Então, assim, ó, é importante a gente não culpar o pai e a mãe biológicos, porque a gente tem a responsabilidade disso agora. Isso. E uma coisa bem que eu saí, eu me lembro nítida, eu estava me lembrando hoje, o jeito que eu saí da nossa aula no módulo de agosto do ano passado. Meu, eu queria matar a Sirene, eu não queria mais voltar, porque eu digo, mas o que é isso? Porque eu pensei assim, ó, se eu vou fazer coisa boa para Laura, eu vou errar, porque eu vou errar para mais. Se eu pecar, eu vou errar para menos. Então eu vou errar de qualquer jeito. E aí, o que eu vou fazer agora? Só que, claro, daí isso eu fui digerindo com o passar das horas, e daí em setembro eu já voltei um pouco mais calma. Mas não é fácil. Não é fácil tu acessar essas coisas e tu perceber que, bueno, tá nas minhas mãos, para me curar e para eu
entregar uma pessoa legal para o mundo, como eu tenho responsabilidade pela Laura agora, né? E a gente é pai e mãe sendo, pelo exemplo. Então, cuidar da nossa criança interior é uma cura, eu acho que é a mais importante de todas, Ok, né? então com isso eu quero te fazer uma pergunta. Aí, já que tu falou assim que é horrível, porque o pessoal que está vendo pela primeira vez vai dizer, nossa, vou sair Não, é. correndo, não vou chegar nem Não, perto não, disso, não. né? A minha Valeu ou experiência, né? não valeu esse processo para Nossa, ti? nossa, valeu muito a pena. Porque Então, assim, ó, a vida não é só flores, gente. Eu vou falar um ditado que eu sempre digo, é cagando que se aduba a vida. Então vamos lá, vamos florir esse jardim, porque não adianta assim, ó, é nesses processos que a gente vai crescendo, né? exatamente. E a gente não acessa só coisa ruim, a gente acessa muita coisa boa. Muita coisa Que boa. nem agora na pandemia eu tô me descobrindo uma. Desculpa, Joseida, eu sei que tu tá nos assistindo, mas eu tô me descobrindo uma cozinheira de mão cheia. E eu tô acessando coisas que eu aprendi lá com a minha mãe, que eu me vem na cabeça ela mexendo, ela fazendo, ela. Cara, eu tô fazendo que nem minha mãe, Que sabe? coisa Eu tô, boa. eu tô, eu tô me descobrindo uma nova pessoa nessa pandemia e tem muita memória afetiva aí. Então é muita coisa boa que vem quando a gente acessa essas coisas, coisas não tão boas, mas coisas muito boas. Mas Só isso para a que Joseida é um privilégio, porque foi ela que abriu essas portas para ti, né? Então, tu não isso tens que aí. pedir desculpas à Não, que Joseida, eu tô me sabe? A descobrindo uma Joseida cozinheira foi um tão boa. veículo, né? Que te Sim, abriu e hoje tu tá com maestria nisso, tu está é. Eu encantada por pedi, isso. Esse eu pedi encantamento, desculpa. essa paixão por esse conhecimento é tudo que a gente precisa na vida, gente. Isso é a libido pela vida. É É isso. disso que a gente quer falar aqui com relação a esse período sagrado da infância, que é a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. Você que ainda tem filha pequena, sabe? Daí, os meus agora tem que ser os meus netos, né? E como É, netos a gente já não tem esse acesso dessa forma, a gente só tem que rezar e fazer com que as coisas, que os pais consigam ter uma clareza para construir um caminho mais ou menos assim, né? Mas não se faz muita coisa. Mas, enfim, essa fazer com que a criança possa mover essa libido pela vida. Essa é a maior herança que nós podemos dar. Então, quando eu vejo, às vezes, a Laura fazendo aí essas caixas, essas casas para o Clóvis, para cachorrinha, meu Deus, isso é uma riqueza, sabe? Ela está uhum, desenvolvendo talentos, ela está se abrindo para a vida. Então, aquela criança que chega lá no armário da mamãe da cozinha e derruba todas as panelas e mexe naquilo e vai, sabe, viver essas experiências. Talvez tu tenha feito isso lá enquanto a tua mãe cozinhava. sim, Harmoniosamente, isso foi permitido, que fez com que o prazer pelo cozinhar hoje desabroche, uma libido, entendeu? isso aí. Uma Uhum, tesão por isso. Isso tira, queridos, qualquer ser da depressão. Então, quando essas pesquisas hoje de ponta estão nos mostrando que a depressão ela tem início aonde? Lá no início da vida. Lá quando o primeiro eu do feto, da criança que está dentro da barriga, o primeiro eu, a comunhão dela com o útero, com o ventre da mãe, é a conexão do eu com o tu. Quer dizer, o tu é o ventre da mãe. Então, essa relação com o tu, com o você, começou lá dentro. E se esse ventre, se esse útero não estava efetivamente harmonizado, relaxado, descontraído, amoroso, receptivo a esse ser que ali se desenvolvia, já começa a criar um estado de tensão nesse ser pequenininho que se desenvolve. Aí ele sai dali e veja bem, quando ele experimenta o nascer pelo parto natural, normal, isso é uma riqueza sem igual, porque é a vontade dele se manifestando, é o desenvolvimento dele pronto, apto a sair, dizendo quero ir, e ele vai, e aí ele sai dali e vem para o seio, e esse seio tem que ter aconchego,
tem que ter afeto, tem que ter calor, tem que ter essa comunicação do olhar da mãe com o bebê. Isso vai desenvolvendo um equilíbrio nesses, né, nesses meios de conhecimento que nós temos, que é a visão, a audição, o tato como o órgão maior do nosso corpo. Uma criança, logo que nasce, ela não precisa de um pai e uma mãe histérica dizendo assim, eu te amo, eu te enfeitei todo esse quarto, eu trouxe isso. Não, ela precisa de contato. Ela precisa desse colo, porque ela viveu isso lá, os 9 meses. E quando ela sai, ela ainda quer isso, ela precisa disso por um tempo, até que mais ou menos lá pelos 6 meses, ela começa a desenvolver esse processo mais individual. 6, 7 meses, e ela começa a descobrir daí o engatinhar, né? O caminhar, e isso tudo tem que ser respeitado. Às vezes, essas mães neuróticas querem tirar a fralda da criança antes da hora, querem fazer a criança fazer o cocô lá. Deus, espera a criança Tudo tem seu tempo, né? ter esse movimento natural para que essas fases não sejam quebradas. Porque isso, para um adulto, parece nada. E não é nada para um adulto. Para uma criança, é tudo. Para uma criança, é uma etapa que é quebrada. E aí, meus queridos, o que nós precisamos entender? É que o cuidador, que somos nós, adultos, é que temos que nos equilibrar, é que temos que fazer essa autorregulação, porque se nós estivermos mais equilibrados, mais centrados, mais autorregulados, nós naturalmente vamos fazer isso com o nosso bebê. Nós naturalmente vamos fazer isso com as crianças que estão aí. E aqui eu não estou nem falando só de bebê, gente. Eu estou vendo aqui, tem gente, por exemplo, tem professores nas escolas. As crianças precisam disso também na escola, sabe? Eu lembro aqui nos processos de regressão que a gente tem, às vezes, aquela memória amorosa, sabe aonde que essa criança encontrou? Lá numa professora que foi atenciosa, que foi querida, que lhe orientou um caminho, que lhe segurou com amorosidade e firmeza na mão, sabe? Que disse que ela tinha um valor, que ela era capaz. Porque talvez lá dentro da casa dela, as pessoas não tiveram nem tempo, nem consciência, nem possibilidade de dizer isso a ela, ok? E isso é tudo que nós precisamos. Ok, agora eu estou adulta e eu me dou conta disso. E o que eu vou fazer? Eu vou passar a cuidar dessa criança. Então, aqui, quando a Deia disse assim, Sirene, lá em agosto do ano passado, quando eu me dei conta do que eu tinha aí dentro na minha infância, eu fiquei muito, né, chateada com isso. Aí, o que começou a acontecer? Começou a haver um autocuidado com essa criança. Começou a haver um autorrespeito com essa criança. Começou a haver uma amorosidade maior. Então, aquilo que estava fechado, trancado, e que acompanhava ela, sim, a qualquer momento, porque quando menos esperava, aquele estado de ansiedade, de mau humor, ou de tensão, ou aquela criança rebelde aparecia. Hoje começa a criar, abrir espaços. Então, a cada vivência que a gente vai lá, a gente sai diferente. A gente sai com mais habilidade de aconchegar melhor essa nossa criança. E assumir essa responsabilidade pelo cuidado dessa criança é assumir a responsabilidade pela nossa vida, a liberdade que temos, a consciência de que somos felizes ou menos felizes, isso é tudo responsabilidade nossa. Apenas nossa. De mais ninguém. Então, realmente, é uma missão amorosa com a nossa vida. Por isso, vale tanto a pena. Pode falar, Dei. Eu falei, pedi desculpa para a Joseida, porque eu acho que eu tô cozinhando tão bem quanto ela já, tá? Vamos abrir uma empresa. Joseida, tá aí, ó. Um baita nicho de mercado. Se muda aqui para Itapema e vamos meter bala. Isso. A Marlene falou aqui, ó. Ai, cadê? Deixa eu procurar aqui. Só gratidão. Leia.
Aqui, ó. Minha neta foi a oportunidade que a vida me deu para me redimir das besteiras que cometi com a minha filha. Ai, que lindo, viu? Era o que eu tinha é o que eu tinha para dar naquele momento. E é isso aí. Só Exatamente. gratidão pela oportunidade de acessar minha criança interna. Uhum, uhum, A gente erra, não adianta. Eu, olha, por melhor que eu tente fazer com a Laura, eu sei que eu erro. Ela é bem melhor, né? Ela é uma criança bem melhor. Ela já nasceu prontinha. Mas a gente erra, Por vai que fazer o ela quê? nasceu prontinha? Porque a Déia fez yoga durante a gestação, a Déia se Meu, é verdade. preparou, né? Estava num casamento, está num casamento amoroso, um pai Isso. cuidadoso. Então há todo um processo que faz com que as coisas venham assim. E é um merecimento, né? Laura escolheu vir aí para te ajudar nesse caminho, mãe. Simples assim, né? E uma coisa que eu percebo, assim, ó, eu dou bastante liberdade para ela descobrir as coisas. Uhum. Ai, caixa de papelão é o melhor brinquedo para ela. Tem Sim. várias aqui em casa, porque ela faz, acontece, então eu deixo. E como eu aprendo com ela, Uhum. nesse processo criativo que ela. Sim. E como ela é, como eu percebo que ela é mais amorosa, como eu percebo que ela é mais desapegada das coisas. Ela é amorosa, mas ela deixa aí, Aham, sabe? aham, aham. Então, nas pequenas situações do dia a dia, a gente deixa, Com né? certeza. Uhum, uhum. E pai e mãe tem que se conversar nesse sentido para que a gente vai errar, a gente vai, mas a gente diminui Sim, os erros, no caso, é. né? E o Bruno é bem parceiro nisso, ao menos. Ele, ó, vamos fazer assim, a gente concorda. Mesmo Uhum. que um discorde da ideia, mas a gente chega num senso que, pelo que é melhor para ela. E o resultado tá legal, tá bom? Sim, com certeza. Sempre tá bom. E a gente sempre tem que ter essa humildade de entender que a gente vai errar. Às vezes eu faço terapia assim com algumas mãezinhas que ficam num estado de desespero, porque isso é normal, né? A pessoa, quando começa a gestar, ela fica num. Porque a criança começa a se adonar desse corpo, porque essas coisas são muito Sim. somáticas, elas são fisiológicas, né? Então, hormonais. Então, o que que acontece? A criança começa a se desenvolver ali e a mãe começa a ficar com mais sono, começa a se tornar mais Uhum. cafa. Antes ela Uhum. não era assim, ela era uma pitaça ou uma vaca, daí ela Aham. começa a ficar, né, com mais sono, com mais preguiça, mais comiloninha. Então, é a energia do bebê tomando conta já. O que que acontece? Essa criança se desenvolveu, chegou seu momento e ela sai. Quando ela sai, essa mãe fica num espaço, num vazio, num Aham. momento que naturalmente ela fica vata. Que naturalmente ela fica Aham. vata. Então é preciso ter muita atenção com essa mãe. Ela precisa estar presente ali com a filha, com o filho, seja, né? E ela precisa se nutrir ao mesmo tempo, se cuidar, porque o CAFA dela foi junto com o bebê. E ela fica, e às vezes daí, se ela não tem um bom monitoramento aí, essa autorregulação dela não está em equilíbrio, a possibilidade dela entrar em depressão é o que na medicina ocidental se fala da depressão pós-parto. No Pós-parto. Ayurveda, a gente sabe muito bem que isso é o desequilíbrio do Vata que acontece logo após o nascimento da criança, né? Então, essa mãe, a gente tem que daí procurar tratar essa mãe, dar shatavari para ela, ashwagandha, ervas que tornem ela forte, que o leite possa ficar potencializado, que ela construa um prazer amoroso em amamentar esse bebê. Né? Isso também é uma outra coisa muito importante, de manter essa amamentação, pelo menos até esses 6 meses, e de preferência que pudesse um pouco mais, né? E para que o desenvolvimento dessa criança seja o mais natural e amoroso possível. Tudo bem, teve isso, o que que acontece? Cresce, aí às vezes tem muita atenção, às vezes tem excesso de limites, às vezes tem nada de limites, essa Falta? criança, É. falta de limites, porque a, a, cada família na sua situação, nos seus. Aí a criança se torna adulta, adolescente já vem aquela situação, né?
Aí os pais chegam e dizem assim, eu não aguento esse meu filho que está adolescente, mas ele não se deu conta lá na infância o que foi feito para que essa revolta aqui estivesse mais intensa. E ele também não se dá conta que ele, já lá na menopausa ou na andropausa, está também em processos neuróticos e desequilibrados. Então, isso que a gente precisa entender. E aí vem de novo o yoga, o ayurveda, o processo do autoconhecimento, a capacidade de eu estar respirando, de eu estar fazendo uma prática, de eu estar cuidando da alimentação, de eu estar observando a minha rotina. Porque quanto mais integrado eu estiver, quanto mais em equilíbrio eu estiver, eu vou irradiar esse equilíbrio aos demais. Isso aí. Quanto menos equilíbrio eu estiver, a possibilidade de eu errar ao redor vai ser muito maior. Bom, essa criança cresceu, se desenvolveu, chega lá na vida adulta, ela vai ter lá suas sequelas. Nós, somos nós hoje. Aí começa a ter uma sensação aqui, outra sensação ali. Eu preciso trabalhar isso. Se eu trabalhar, eu vou me abrindo, eu vou melhorando, eu vou me tornando mais livre. É um casamento muito importante esse processo, juntamente com o yoga e com o ayurveda. Porque eu trabalho queridos, eu trabalho meu ego. Eu reeduco meu ego. Eu reeduco as minhas emoções. Eu construo uma consciência mais clara sobre como é essa persona que usa essa máscara aqui. Que máscara é essa que eu preciso usar? Aí eu uso essa máscara desse jeito para o meu chefe, daquele outro jeito para o meu marido, daquele outro jeito para o meu irmão, enfim. Então, essa variedade de couraças que eu preciso ter para me manter. E a gente não está dizendo que nós vamos largar as couraças, nós precisamos delas. Mas eu preciso entrar nesse eixo aqui dentro e ver esse universo, e me conhecer, porque daí essas couraças eu vou usá-las mais levemente, mais livremente, mais solta. Talvez eu nem precise em muitas experiências da minha vida. Né? Gente, mais alguma pergunta, alguma colocação? A gente quer parceria de vocês aí, tá? Importante. Ok, gente? Bem-vindos todos, a Cleusa, Álvaro. Que bom, gente. A Maria Antônia A Maria Pizarro. Antônia, ai, que legal. Que bom, prazer grande nesse trabalho aí. Tá, gente? Então, o Tuxo. É muito importante a gente compreender o potencial de cada idade. Né? Quando a criança, depois, até os 3 aninhos de idade, gente, pai e mãe ensina é um processo energético. É uma energia que permeia esse lar. Por isso que é bom que esse convívio seja efetivamente de pai e mãe, e não de tantos ao redor, sabe? Para interferir, para, né? Alterar isso aí. Porque cada um tem a sua história, tem o seu processo, tem os seus comandos, tem as suas competições. Então, tudo isso tem que ser redimensionado e entendido que nós não temos criança problema, nós temos sim lares problemáticos, nós temos sim, sabe, seios familiares que de repente se desequilibram e que a gente precisa entender isso e tentar imediatamente voltar ao equilíbrio. E entenda que, por exemplo, quando tu, Déia, estava falando da tua experiência, né, de terapia, no momento que tu te equilibrou, o que aconteceu? Melhorou tudo dentro da tua casa. Quer dizer, sim, a Laura é atingida, o marido é atingido, a gente é uma energia. Tu queria falar, Déia? Levantou a mão. A Kátia perguntou aqui, ó, quais traumas de infância são piores na vida adulta? Filha, isso assim, ó, isso é um trabalho para ser olhado com amorosidade. Não tem este ou aquele, sabe? Depende muito de cada um. Porque talvez o que pode ser um trauma imenso para um, já não é para o outro. Não é nada para o outro. Lembra que eu falei lá daquele sistema de reserva na vitalidade que a gente precisa ter? Que é tão importante desde o momento que antecede a concepção, que os pais estejam com aquela vitalidade. Isso o Ayurveda é muito sábio quando coloca,
né? Aquela vitalidade plena, aquela harmonia, aquela mente clara, lúcida. Porque conforme isso tiver, é a energia que eu vou receber, ou seja, é aquele ser, aquela consciência. Qual é a consciência que vai vir aqui? Aquele que está semelhante, isso a física quântica prova, né? Aquilo que está semelhante a gente. Então, eu quero ter um Isso filho aí. vitalizado, um filho saudável, um filho potente, eu vou estar assim. Eu vou gerar, eu vou gestar isso com toda essa energia. Aí o parto vai ser o mais harmonioso possível. E é claro que daí, nessas situações, aquilo que ela pergunta ali, que traumas, talvez uma criança que viva essa experiência, o mesmo trauma para uma criança completamente fragilizada, vai ser terrível. E para essa aqui, pode ser que seja quase nada. Então, isso é uma coisa muito individual. Isso é tão individual, Kátia, né? É tão individual como é individual um tratamento ayurvédico. A pessoa chega aqui e diz assim, eu sou pita. Daí se eu vou dar a mesma coisa para todos os pitas, não existe isso. Eu preciso perceber a história de vida, qual é o nível desse pita, sabe? Como é que ele está? Eu tenho que observar a questão física, a questão energética, emocional, mental, para poder conduzir um processo de tratamento. E assim vem o outro, já é diferente. Então, isso é essa lei de que nós somos, sim, individuais. 7 bilhões de seres completamente individual. Cada um Sirene, com a sua característica, com a sua história, com a sua potência. Pode falar, querida. E quando, querendo ou não, né, o Enneagrama entra aí também. Sim. Porque as reações que cada um tem diante dos traumas é uma coisa muito louca, né? Sim. Que também é muito individual. É muito. Então, por exemplo, tem gente que nem eu, que, meu Deus, se quase morre chorando, fica revoltada, braba, e tem gente que esconde que tá tudo bem, né? Então, cada um tem uma reação. Claro. E a gente vai pensar assim, não, a vida daquele ali é maravilhosa. Não. A minha que é uma... Mas não é? Aí, todo mundo tem as suas encrencas. É esse que é o... Isso é riquíssimo, sabe, ideia? Porque Cláudio Naranjo foi muito sábio quando trouxe o Enneagrama com essas características aí. Veja bem, o que para mim pode ser um problema, o outro ele faz de tudo para negar o problema. Então, quando a gente entende assim, ó, que o temperamento, o que é o temperamento e o que é o caráter? O que tu tá falando aí é do caráter. E a gente, mas o temperamento influencia no caráter, e o caráter com certeza. E esse temperamento, ele foi, de novo, voltamos lá à questão de como estão os pais, porque esse temperamento vem da genética dos pais, de como estão esses pais, e vem na hora do desenvolvimento da gestação. Isso aí. Então, se essa mãe passou na gestação muitos traumas, muitas tensões, muitas angústias, vontade de tirar esse bebê, enfim, N coisas. Ou se essa mãe passou desejando, entende? Então, isso foi gerando um temperamento nessa criança. Aí, ele de posse desse temperamento, ele começa a funcionar lá enquanto bebê, enquanto criança. Então, aí a gente logo nota, assim, a criança, o temperamento da criança. Ai, como ele é calminho, ele é mais ansioso, ele é mais vatinho, tal. Tudo bem. Aí, a energia do meio, porque no momento que ele começa a se tornar esse ser individual, essa criança, né, que vai indo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o ego tá ali, querendo muito. Então, tudo é eu, e é eu, e é eu, e é eu. E aí, para ele ser visto por papai e mamãe, ele começa a observar como é que é a energia dessa casa. Para eu ser amado por papai, o que eu preciso fazer? Para eu ser amado por mamãe, o que eu preciso fazer? Como eu preciso funcionar? E às vezes eu tenho que chorar para eles poderem me ver.
Às vezes eu tenho que ficar muito peralta para eles poderem me enxergar. Eu trepo lá numa árvore, caio, me quebro, daí eles me veem, porque tem que me levar para o Isso, hospital, sabe? isso aí. Né? Então Ai, isso bem isso. cria dentro da cabecinha da criança altos dramas. E é Ou daí que assim, ó, vai eu se tenho que ser, desenvolvendo o que a gente chama do ego, do caráter, ou do eu tenho que ser a MRG. perfeitinha, eu tenho que ser a perfeitinha, eu não posso chorar, eu tenho que ser a bonitinha. Sim, Alguma coisa tu vai ter que arrumar para chamar atenção, claro, né? claro, Para se fazer notar. com certeza. Tem a E fase aí a do gente vai ser a namoradinha construindo. do papai, o menininho a namoradinha da mamãe. Mamãe, Aham. essa minha namorada não me olha, não me vê. Eu preciso, como é que é? Papai, eu gosto muito de dar um exemplo, assim, sempre aqui nas terapias para as pessoas, né, nessa fase da descoberta do ego, né? Então tá a menininha lá no fundo do pátio, brincando na terra, porque ela adora brincar na terra, ela adora fazer aquelas bagunças. Aí quando ela escuta a campainha, vê que é o horário do pai chegar, ela vai lá, porque ela quer se diluir no pai, ela quer se grudar naquele namorado, naquele amor da vida dela, que ela já está lutando para a mãe sair do páreo, porque é ela que é a rainha, é ela que quer ser a rainha. E aí, quando ela chega para abraçar papai, ele é um executivo que está assim, de computador na mão, de gravata, não sei o quê. E aí, o papai diz assim: para, filhinha, não vê que o papai está aqui limpo, arrumado, você está toda suja. Para abraçar papai, tem que estar limpinha. Pronto, ela se encolheu Pronto. toda, ficou, se sentiu Uhum. o pior dos seres. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, foi tomar banho, Segue a foi vida. Aham. continuar a vida. No outro dia, ela amava aquele lugar, ela ama, ela tá lá, na terra de novo. De repente, ela se lembra, tá na hora do papai chegar. Ela vai lá, toma banho, põe seu melhor vestidinho e fica lá na mesa, na sala de janta. Ela ainda não sabe nem ler, aí ela fica olhando as figurinhas lá. Ou agora, hoje é o celular, né? Hoje é o celular, tá? Ela fica lá, né? Vendo o filmezinho do celular. Aí, papai chegou. Aí ela vai lá, louca de medo. Coração batendo, né? Louca de medo. E quando o papai olha para ela, diz: isso, filhinha, assim que papai gosta. Pronto. Ela já entendeu. Para que papai me ame, eu preciso funcionar assim, né? E assim ela vai na mecanicidade da vida. Aí, muitas vezes depois, quando ela casa, quando ela tem um companheiro, aí ela se periquita toda para uma noite de amor, assim, né? Bota a A melhor, melhor lingerie, a se melhor pinta. lingerie que ela tem, não sei mais o que, o perfume, Aham. não sei o que, não sei aonde, umas plumas e tal. E o cara diz assim: que isso, cara? Eu gosto muito mais de ti pelada. Não consegue entender como Acabou é com a que as mulher. coisas funcionam, né? Entende? Então, acabou com a tesão dela. Então, E aí, assim, ó, essa é a a gente mecanicidade, né, percebe, do ego. percebe os padrões que a gente vai levando para a vida inteira e nem sabe Uhum. da onde que vem isso aí, É verdade. né? Verdade. E daí a gente vai seguindo e seguindo, daí se separa porque aquele cara não era bom para mim. Aí arruma outro, daí se emperequeta pro outro, ele também. Aí tu vai seguindo aquele padrão, Claro. porque no fundo tu não sabe que o problema não são os outros, é tu, Porque né? você não se descobriu. Porque você não Porque se não se descobriu. autoconheceu. Porque você não quis pagar esse preço de olhar para você. Que eu vejo assim É isso como o aí. melhor investimento que a gente possa fazer na nossa vida. Não tem. Totalmente. Sabe? Enquanto Totalmente. alguém tem, por exemplo, um desejo imenso de conhecer o mundo, eu acho que o melhor desejo que a gente pode ter é o de conhecer a gente mesmo. De entender esse funcionamento, de entender a louca, de entender esse Deus que habita dentro da gente, de entender esse processo vital que nós temos, né? Essa vitalidade, o quanto eu tenho dessa vitalidade. É. Então, A Fran tá ali, ó. A Fran, querida Fran. uhum, No fundo, tem que se conhecer e se resolver como adulto que somos. com É o certeza. jeito. E aí, Estamos aí para isso. esse adulto vai amadurecendo, vai se abrindo, vai relaxando, vai ficando mais amoroso, sabe? Vai desestressando. Gente, é muito estresse a gente carregar essa história toda. É muito estresse, Com não vale a certeza. pena. Porque isso é muito. Isso nos trai. A hora que a gente menos imagina, somatiza. Porque vai E somatizando. daí, e daí tem outra coisa que a Fran falou aqui, ó. E tem dias que está tudo bem e tem outros que não. Uhum. E essa é a vida.
E essa também. Não adianta. É. Bom fosse se a gente ligasse um botão, acessasse a criança interior, arrumasse tudo que, né, botava tudo assim, tipo, arrumava os livros numa estante, agora tô livre. Mas não, aí tem dias que tu acorda, tá tudo errado. Por Tá quê? tudo... Porque isso é Aí que tá. dinâmico, né? Porque é É, dinâmico como é dinâmica a nossa vida. Então aí tem essa questão da entrega, né, queridos? A gente precisa viver essa entrega, precisa viver essa confiança, precisa abrir-se e vem de novo. Como é que eu vou viver essa entrega? Respira, faz meditação, respira, escreve a tua história de vida. Por que eu pedi para vocês antes da formação de professor de yoga? ah, Bio... a Tinha que história fazer de a vida. biografia, mas como? Para quê? Para ser professor de yoga? Aqui precisa, pronto. Porque eu acho que para ser um Precisa. professor de yoga, tu tem que ter a capacidade de olhar no olho do teu aluno e se colocar no lugar dele. Senão não funciona para mim. Entendeu? Não funciona. Tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. O momento que a gente aprende, e a gente só aprende a se colocar no lugar do outro quando a gente limpou um pouco mais isso aqui dentro. Senão o ego se instala e se acha o tal, e acha que sempre tá. É só eu que tenho razão, eu é que sei. Não dá certo assim, gente. Assim não É. funciona. Ó, e é assim, né? Depois que a gente se vê, não tem como desver. Então aprendemos a lidar com a nossa criança e cuidar dela. Isso. Isso É, é que não nem adianta. aquele trem, né, que atravessa lá, sabe? Tu embarca nele e não tem volta, vai embora, sabe? Vai embora. É assim a vida, né? E, e como a gente dá aula para pessoas, Uhum, e o yoga é uma ferramenta de autoconhecimento, com certeza. eu acho que Maravilhosa. o trabalho que a gente fez na formação ano passado foi de uma riqueza sem tamanho, porque querendo ou não, a gente olha cada aluno e, como tu falaste antes, a gente se coloca no lugar dele, Uhum, né? E é uma coisa gradual. Que uhum, nem tem dias que eu não tô bem, uhum. né? Só que eu tenho que parar, respirar, tentar não atropelar, não me enlouquecer, me manter ali porque eu tô dando aula para outras pessoas. Então eu tenho que me segurar a minha onda, que eu não sou a última bolachinha do pacote, Isso. né? Exatamente. O que essa pandemia está nos ensinando é que está todo mundo Uhum. em alto mar, cada um num barco diferente, mas Isso. que a gente está indo, Tá indo. né? Então a gente tem que Com se certeza. olhar, se conhecer, acarinhar a criança, porque nas horas mais difíceis é que ela aparece, Exatamente. né? E a gente precisa Isso estar aí. bem. A E gente a gente precisa já estar tá bem bem. em meio a toda essa energia tão estressante externamente. A gente tem que potencializar o nosso trabalho interno. Tem que melhorar com urgência. Porque é impressionante como a gente sente o envolvimento da energia externa dentro da gente. Né? Oh, com Tipo assim, certeza. aquilo entra, né? Então, uma capacidade para a gente se imunizar, né? E a gente se imuniza com o efeito contrário, ou seja, trabalho pessoal, respiração, prática, meditação, oração a essas pessoas, oração a esse sofrimento todo, oração a tantos profissionais de saúde, enfim. Né? A Isso Circe aí. está aqui, bem-vinda, Circe. Legal. O que Que mais, mais, né? Tem mais Sirene? alguma pergunta aí? Não, cuidar, pergunta Lisandra. não tem. Acho que não, pergunta não tem mais nada aqui. Não. Ah, ah. Então, gente, aí o grande cientista, eu vejo assim, que começou, que fez esse trabalho forte do corpo, de trazer essa, foi o William Reicher, né? Ele foi muito corajoso, inclusive depois que ele estava bem velho, ele fazia muitos trabalhos com pais, com mães, com educadores, porque ele entendeu que a saúde e a educação tinham que andar juntos, ou seja, ele precisava educar para que a saúde
se potencializasse, melhorasse, né? Então, isso é uma coisa que vai muito... e a gente sabe que a nossa cultura tá tudo muito contra, ou seja, por exemplo, os professores da primeira infância tinham que ser os mais remunerados. Eles têm muita Com responsabilidade certeza. na formação do caráter desses seres. No entanto, são os menos remunerados, são os menos considerados, são os que menos, parece que menos precisam de formação para isso. E não, são os que mais Muito precisam de pelo contrário. formação, são os que mais precisam de atenção, pois são seres que estão se desenvolvendo, que estão ali nas mãos deles. Às vezes ficam 12 horas por dia enquanto os pais estão trabalhando. Então é muito problemático isso, sabe? É muito triste, assim. É um Sirene, trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. é, Eu acho, assim, que cada um de nós que puder fazer a sua parte no sentido de trabalhar o si mesmo e de cuidar das suas crianças, de observar como pode ser essas crianças que vêm aí. Né? uma coisa que eu tava estudando essa semana é sobre educação emocional, que além de tu mandar a criança para a escola, teria que ter obrigatoriamente educação emocional, para essas crianças conseguirem se expressar Uhum. de uma Expressar suas maneira, emoções, né? expressar suas emoções. É. E tem outra coisa bem importante que a gente tem que deixar claro desde a mais tenra idade, é que assim, ó, não existe certo e errado. Uhum. Se eu ganho, tu perde. Não, a gente tem que tentar sempre o ganhar e o ganhar, Uhum. né? Uhum. Para que as duas partes num conflito, no caso, Uhum. se ninguém sai perdendo, porque no momento que eu ganho e tu perde, eu também perdi. Sim, eu Porque o arrumo um que isso inimigo, vai né? acrescentar? Eu arrumo um É inimigo. Uhum. isso. E se a Não, gente divide. e se a gente ensinar educação emocional para as crianças, por exemplo, ai, aquele brinquedo eu quero, não, mas eu quero. Aham. Não, então, ó, vamos fazer uma forma com que os dois ganhem o tal do Sim. brinquedo. Aham. Isso aí já ajuda bastante lá para frente, né? Claro, claro, com Porque certeza. daí Uhum. ninguém sai perdendo. Uhum. Verdade. Cláudio Naranjo, ele falava muito sobre isso, sabe? Esse mundo competitivo, patriarcal, difícil para as crianças e para as mulheres, onde as mulheres estavam extremamente divididas entre cuidar do seu filho, proteger o seu filho e manter a sua família, a sua casa com um patriarca ali, autoritário, né? Uma coisa cultural, né? Então, isso e aí ele se dedicou muito tempo com o yoga na educação, e no final até ele ficou um pouco frustrado. Eu lembro que, assim, um dos últimos encontros ainda, ele disse pra gente lá que as autoridades não estavam interessadas, não estavam conscientes, e os professores também, por sua vez, parece que não tinham potência, entendeu? Essa coisa da potência Sim. que a gente fala aqui. Então, não tem potência para ter uma autossuficiência de assumir isso e desenvolver isso em si mesmo para que pudesse estar passando para os seus alunos, tá expandindo isso de um jeito melhor, né? Então, Isso aí. realmente, é um trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer. Não é uma coisa do dia para a noite, como é o nosso processo de autoconhecimento, como são... Assim, tu falou sobre as dores, não é que eu vou me curar. Ao eu saber sobre o Eneagrama, quando eu estudo o Eneagrama e eu me conheço e vejo como é que é o meu ego, eu abri uma porta. Aí eu vou ter que entrar e caminhar muito. Talvez a vida toda. E o interessante é isso, eu caminho a vida toda nessa busca. Quanto mais eu caminho, quanto mais eu estudo, mais eu me dou conta que eu menos sei. Não sei nada, Eu não é sei verdade. nada, né? E aí mais eu É preciso verdade. estudar, né? É Então, verdade. esse binômio saúde e educação é muito, muito importante. O Reicher falava disso, eu tenho umas coisas anotadas aqui, eu acho super importante isso. Ele falava em dose ótima. O que é essa dose ótima? É a presença educativa consciente do educador, sem patologia. O problema é que os adultos estão doentes. Então, o que eles fazem? A doença que está neles. Então, É isso aí. nós adultos, se quisermos melhorar esse mundo com as crianças que estão vindo, a gente precisa, sim, abrir um espaço de cura, melhorar cada vez mais, né? E entender, porque a questão adulta, ele se acha assim, ó, que é ele que sabe, que é ele que é autoritário, ele tem uma compulsão por interferir, por
educar, ele acha que ele está sempre certo, que ele tem que ser a autoridade sobre a criança. E às vezes as coisas não são assim, né? Então, conseguir trazer um relacionamento mais amoroso, mais verdadeiro com seu filho é muito importante. É muito importante. Né? Tem um depoimento da Kátia aqui, ó. É isso que eu tento fazer com a Olivia. Ela faz yoga desde os 4 anos. Acredito que a educação emocional dela está se desenvolvendo. Ai, que bom. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Que bom. Parabéns, viu? Parabéns. Muito bom. Quem tem a possibilidade de passar yoga para crianças é muito interessante. É muito, 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 muito interessante. Eu tive a gente pode trabalhar umas aulas com uma discípula do Satyananda, que é uma francesa, a Micheline. Ela foi para a Índia e estudou diretamente com ele, ela criou um método, né, de yoga na educação. E aí ela trazia, assim, desde os mais pequenininhos. Ideia, mais ou menos aquilo que eu fiz lá no Colégio Santo Ângelo em 1990, lembra? Sabe? Que foi Sim, me lembro. Então, fazer a criança relaxar. Aí, quando a criança relaxa, ela vai e dá o conteúdo. Aí a criança está aberta, receptiva àquilo. Né? Então, o nível de aprendizagem é muito maior. Aí tem pesquisas mostrando crianças que foram orientadas assim e crianças que foram orientadas na frieza, sem ter esse... E é muito diferente, né? Muito diferente o desenvolvimento, né? Então, é importante. Sirene, temos 3 minutos. Ai, meu Deus! Então, como passou, né? Eu não tinha me dado conta, eu me apaixono. Eu tô de olho aqui porque semana passada a Fábio Belaverde disse, ai, tá acabando. E aí acabou. A gente não teve nem... E foi, né? E foi bom que tu foi lembrou, muito porque eu não tinha nem visto. Sim, eu não vi a Fábio hoje aqui para nos avisar. Eu digo, eu vou avisar a Sirene tá antes que a gente... verdade. Sentimos falta dela. E a Fábio foi uma pessoa que tem uma experiência muito linda também nessa caminhada. Assim. Gente, olha só. Então, o que nós precisamos entender, vamos fechar com essa ideia, assim, né? É que não há separação entre o corpo e a mente. Nós precisamos entender isso. Onde mora a mente? Está dentro do corpo. Dentro do corpo. Né? Então, se eu quiser melhorar a minha mente, a minha psique, eu tenho que trabalhar o meu corpo. Eu tenho que trabalhar o meu corpo. Eu trabalho o meu corpo, minha mente relaxa. Sabe? Essa questão, assim, ó, essa descoberta do Reicher, assim, da energia, né? Então, ele chama a fórmula da vida, que é a tensão, carga, descarga e relaxamento. Ele fala disso na criança. Por exemplo, a criança está com fome, ela fica tensa, chora, ela fica toda... Aí ela chega na mama da mãe e começa a mamar, recebe aquele aconchego, aí ela vai recebendo essa carga, aí ela descarrega e relaxa. Isso é para tudo. Então, fazendo uma analogia disso com as nossas aulas de yoga, é a mesma coisa. Por exemplo, no asana, você faz a tensão, né? Carrega, depois você descarrega e relaxa. Todo mundo no final da aula sai como muito mais relaxado, né? É isso aí. Então, assim como isso, tudo na vida. Todas as ações, muitas ações nossas, né? Desde a ação sexual, por exemplo, né? Eu tenho uma tesão, um desejo, aí eu me aproximo, eu mantenho a relação e relaxo. Então, esse é um movimento da energia da vida, a libido pela vida, que a gente possa construir uma harmonia nesse movimento e entenda que daí o estresse é extremamente gerenciado e não fica aquela coisa absurda. Ok, queridos? Vamos fechando então, né? Então tá. Ideia. Vamos, desativa aí o comentário pra gente só bater uma fotinha como registro. Tá. Que daí eu vou bater. Tá, então tá? bate. Bem bonita. No teu ângulo mais bonito. Oh, meu Deus. Aí, ó. Que lindas. Meu Deus. Então tá, gente. Beijo para todos. A todas. Até a próxima. Gratidão por estarem aí, né? Muita luz. Até domingo que vem. 30 segundos restante. Beijos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.